Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado, as Senhoras e os Srs. Deputados. O PSD reafirma nesta audição o compromisso de contribuir decisivamente para o aumento da oferta de habitação. Há um evidente problema de falta de oferta, sendo necessário construir ou reabilitar nos próximos anos algumas centenas de milhares de fogos. Mas face a situações de verdadeira emergência, o PSD não descura medidas de apoio à procura. O PS, por seu lado, ensaia, em algumas dimensões, um verdadeiro ataque a medidas do lado da procura. Pois não, o PSD defende as isenções de IMT e imposto de selo para os jovens, bem como as garantias públicas para compra de primeira habitação. Por isso eu pergunto, Sr. Ministro, se considera que estas medidas têm tido sucesso e se considera que têm contribuído para o acesso à habitação pelos mais jovens de todas as classes de rendimentos. O PS, a primeira acusação que faz, e ainda hoje foi feita, é que estas medidas têm sido responsáveis pelo aumento do preço da habitação. É evidente que medidas do lado da procura têm impacto no preço. Mas esquece que o efeito líquido para os jovens só pode ser positivo, porque as diminuições de impostos não se traduzem em 100% no preço da habitação, até porque os jovens não são a totalidade do mercado. Portanto, em termos líquidos, os jovens ficam a ganhar, como é evidente. Mas o PS mantém a acusação, atribuindo, por vezes, a totalidade dos aumentos de preços na habitação a este tipo de medidas, que é uma falta de seriedade total. Esta conclusão pode ser feita, mas é com estudos cuidadosamente feitos. E o PS esquece que há inúmeros programas também de apoio às rendas, que são do lado da procura. O que é que o PS propõe neste caso? Acabar com os programas de apoio à renda? Tem impacto no valor dos arrendamentos. Propõe acabar com todos eles? A argumentação é o que eu estou a discutir. Mas o que eu vou querer demonstrar é que o PS finge ter uma política semelhante à do Governo, está sempre a dizer essas são as nossas medidas, o que até me causa calafrios. Portanto, o grupo parlamentar do PSD quer rejeitar essa ideia. O PSD não faz como o PS, que mina a confiança, instala a certeza no mercado de arrendamento, põe em causa direitos de propriedade, afugenta investimento, culpa e ataca o alojamento local. O PS disse que era preciso agilizar licenciamentos, mas continua tudo na mesma. O Governo lá irá, com a eternização e total incerteza nos processos de licenciamento, dezenas de pequenos poderes discricionários que se mantêm, que interferem nos processos e que propagam a corrupção. E na lei dos solos, que configura na versão em vigor atualmente um impulso decisivo do lado da oferta, por vontade do PS o instrumento deixaria de ser eficaz, como demonstrarei. Vamos analisar 2 ou 3 propostas de alteração do PS ao Decreto-Lei em apreços. Que, relembre-se, e estamos conscientes, é uma alteração ao Decreto-Lei 80 de 2015 de um governo PSD, que é aprovado num ambiente em que os preços estavam estagnados há anos, havia solo urbano disponível e barato. Por exemplo, 400 € por metro quadrado em Oeiras, não o triplo ou o quádruplo dos valores que vemos hoje em dia. E na ressaca de uma crise financeira. Vamos, por exemplo, à proposta da alteração no artigo 72 do PS, número 3, artigo 72, número 3. A salvaguarda do interesse público da transformação do solo deve incluir na deliberação da reclassificação os seguintes elementos. Demonstração da indisponibilidade de solo urbano na área urbana existente para a finalidade concreta, etc., etc. Atendendo à diferenciação tipológica quanto ao uso e dos fluxos demográficos. Portanto, neste momento em que são visíveis os fluxos demográficos, em que é visível o encontro de oferta e procura com preços exorbitantes, o PS quer fazer esta análise, esta demonstração de indisponibilidade de solo urbano. Ou seja, se houver terrenos empedroços em Oeiras, estão disponíveis, não se pode libertar solo urbano no Alto Carnaxide. É a conclusão do PS. E depois, a demonstração de viabilidade económica ou financeira da proposta, incluída a identificação dos sujeitos responsáveis pelo financiamento. Portanto, ainda antes de haver reclassificação, já querem saber quem é que vai financiar, quem é que vai construir, quem é que vai proceder a toda a operação. Ou seja, nada disto iria funcionar se fosse o PS a criar este decreto-lei. O PS iria dizer, nós tentámos, nós queríamos, mas a oferta não apareceu. Qual a solução? Habitação pública. Nada contra a habitação pública. Mas o PS parece querer isto. Nada funciona, só resta a opção da habitação pública. Pergunto se o Sr. Ministro se considera que uma lei dos solos desenhada nestes termos, exclusivamente pelo PS, teria algum efeito na oferta e nos preços da habitação. Muito obrigado.